Fala pessoal, aqui é o JP e a gente vai seguir fazendo exercícios agora. São exercícios da apostila Koch para o terceiro ano, de Química 133, apostila 3, capítulo 8. Esse capítulo é com relação ao conteúdo de compostos oxigenados, parte 3. Vamos lá, primeiro exercício. Ele fala o seguinte: o vinho, quando oxida, pode originar o vinagre. Nesse processo, o álcool C2H6O presente no vinho reage com o oxigênio A2 presente no ar, originando o ácido acético C2H4O2, principal componente do vinagre. Dê a fórmula estrutural e o nome IUPAC do álcool e do ácido formados. Vamos lá. Ele fala aqui primeiro do álcool. Quando ele diz álcool aqui, ele está falando de um composto em específico, que pertence à função álcool. O álcool que está presente em qualquer bebida alcoólica é o álcool com essa fórmula molecular. Como que você faz? Simples. Álcool é quando eu tenho OH ligado num carbono saturado. Eu vou desenhar isso e em seguida eu completo o que falta. Então, olha só. OH ligado num carbono saturado. Aí esse carbono já emenda o outro carbono aqui. Só tem 2 carbonos. E completa os hidrogênios. Perceba que não tem margem para ter outra possibilidade. Se tivesse, ele teria que restringir descrevendo melhor essa molécula, tá? Vamos dar nome para isso. 2 carbonos, et. Ligação entre os carbonos simples, an. Terminação ol, que é a terminação de um álcool. Esse álcool é o etanol. Muito importante conhecê-lo. Segunda estrutura que ele pede para a gente desenhar, a do ácido acético, que é um nome usual. Ele deu a fórmula molecular para a gente. Ácido acético é um ácido carboxílico, ou seja, na ponta tem C-O-OH. Desenhando o carbono ligado ao outro carbono, eu chego nessa estrutura. Então, ó, C-O-OH, aqui emendo o carbono e completo os hidrogênios. Tá aqui, CH3COOH. Nome desse composto: ácido, 2 carbonos, et, ligação entre os carbonos, simples, an, terminação oico. Esse é o ácido etanóico. Muito importante saber disso, tá? Conhecer esses 2 compostos. Expliquei para vocês já como que forma o vinagre, tá? E aí, só a título de curiosidade, por que quando você abre uma garrafa de vinagre, ou mesmo antes de abri-la, por que ela tem que ser guardada deitada? Para que o vinho molhe a rolha, de forma que, como ela é de cortiça, né, daí das garrafas mais antigas principalmente, a cortiça, quando molha, ela se expande e impede que entre ar. Assim, o oxigênio que está presente no ar não estraga o vinho, transformando ele de álcool para ácido acético. Hoje em dia tem se usado muitas rolhas de borracha, aí não precisa mais disso porque a borracha por si só já veda a entrada de ar, tá? Mas quando eu estou falando de garrafas com rolha de cortiça, eu preciso deixar a garrafa deitada de forma que o líquido molhe a garrafa. Mesma coisa, na hora que eu for guardar uma garrafa de vinho, eu tenho que tentar. Primeiro, se eu já consumi esse vinho, eu preciso colocar numa garrafa menor, porque vai ter menos ar lá dentro. E aí, além disso, sendo rolha de cortiça, guardar ela deitada, ok? Vamos lá. Próxima questão para a gente fazer agora é exercício número 2. Ele fala assim: a substância representada possui um aroma agradável e é encontrada em algumas flores, como gardênia e jasmim. De acordo com as regras da IUPAC, a sua nomenclatura é: primeiro, vamos identificar qual é a função orgânica. Tem aqui, ó, C-O, O no meio da cadeia, ou seja, tem um éster. Éster, para a gente dar nome, a gente tem que analisar 2 partes. Então, eu tenho que dividir a cadeia exatamente aqui. Então, essa primeira parte que veio do ácido e essa outra parte aqui que veio do álcool. Essa parte que veio do ácido, vejo quantos carbonos. Et, ligação simples entre eles. An, terminação oato. Então, esse é o etanoato. Essa parte aqui que me sobra, que é do álcool. Esse radical aqui, que é um radical com um benzeno e tem um carbono ainda, cuidado, esse é o radical chamado benzil, ok? Então, esse composto vai ser chamado de etanoato de benzila, tá certo? Só tome cuidado aqui, principalmente, confundir benzil com fenil. Então,
Então, se eu tivesse emendado direto do benzeno ao oxigênio, seria fenil. Como eu tenho um carbono aqui, é o benzil, beleza? Exercício agora número 3, ele fala o seguinte: os ésteres são utilizados na indústria alimentícia para imitar o gosto e o cheiro característico de frutas. Já na natureza são encontrados em essências de frutas, óleos, gorduras e ceras, como a cera de abelha, por exemplo. A reação de esterificação entre o ácido propanóico e o etanol resulta no seguinte produto orgânico representado a seguir. O nome desse composto é... Então, olha, ele já falou para mim que veio do ácido propanóico e do etanol. Se eu divido o meu éster, eu sei que 3 carbonos é a parte que veio do ácido, 2 carbonos é a parte que veio do álcool. Então, esse daqui, como 3 carbonos prop, ligação simples entre eles, an, terminação oato. Esse é o propanoato, 2 carbonos, etila, ok? Alternativa A. Cuidado, muitas vezes em exercícios ele não te traz o composto já desenhado. Aqui ele foi muito generoso. Ele poderia ter falado quais eram os reagentes que eu usei para produzi-lo e não simplesmente já dado o composto, ok? Exercício agora número 4. Vamos fazer os exercícios extras, ok? Que vale muito a pena. A função orgânica é um conjunto de compostos que possuem propriedades químicas semelhantes. Dentro de cada função, a nomenclatura dos compostos segue regras aceitas internacionalmente pela IUPAC. Em conformidade com essas exigências, o nome oficial para o composto abaixo é... Vamos lá. Cuidado aqui, porque isso daqui pode significar que tenha ramificações. Então, vou redesenhar esse composto. Redesenhando ele, eu tenho isso daqui, C-OH aqui na ponta, certo? Aí depois vem aqui, esse carbono aqui é esse daqui. Tem um CH3 que está como radical que eu pus para baixo. Depois vem um C, que é esse daqui. Um CH3 para cima, outro CH3 para baixo. Por isso que eu tenho aqui 2 CH3. Depois o CH2 e por fim o CH3, seguindo exatamente isso daqui. Lembre-se que essa função orgânica aqui, C-OH, função ácido carboxílico. Como está na ponta, eu não preciso numerar, eu já começo aqui como carbono 1. Sendo carbono 1, eu tenho aqui quais radicais? No carbono 2 e no carbono 3, eu tenho o radical metil. Então, eu tenho aqui 2, 3 e 3, para poder falar desses dois radicais. 2, então, é o ácido, 2, 3, 3, trimetil, e aí a cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Pentanóico. Ácido, 2, 3, 3, trimetil, pentanóico. Alternativa B, ok? Por fim, agora exercício número 5. Vamos lá. Esse daqui é um pouquinho mais elaborado e muito válido para você treinar, ok? O ácido sórbico, composto orgânico sólido pouco solúvel em água, e representado pela estrutura química, no caso abaixo, que a gente vai ver ali, e o sorbato de potássio, um dos seus derivados, são utilizados como conservantes na indústria de alimentos, porque inibem a formação de micro-organismos em derivados de leite, cremes, sucos de frutas, geleias, enlatados, pescados e embutidos, e preservam a cor vermelha em carnes. Com base nessas informações e na análise da estrutura do ácido sórbico, é correto afirmar. Perceba que ácido sórbico é o nome comercial desse ácido aqui, tá? Então, esse aqui tem um outro nome, IUPAC, mas o nome comercial é ácido sórbico. Vamos lá. Letra A. O sorbato de potássio é representado pela fórmula C6H7O2K. Atenção, aqui é o ácido. Sorbato de potássio não é o ácido, é um sal que veio de uma reação desse ácido. Como que eu faço para saber qual que é esse sal? Esse sal sorbato veio do ácido sórbico, então tá tudo aqui. Lembra que em sal orgânico, o que vai mudar é trocar o hidrogênio pelo metal. Potássio é da família 1A, então ele também faz uma ligação, então é simples a troca. É só trocar o H pelo K. Esse daqui, então, o K está positivo e o O negativo. Esse daqui é o sorbato de potássio. Vamos confirmar se tem essa fórmula, C6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ok. H7.
Ó, aqui na ponta eu tenho 3 hidrogênios, então, ó, 1, 2, 3. Aqui eu vou ter mais um, 4. Aqui eu tenho mais um, 5. Aqui mais um, 6. Aqui mais um, 7. Tá certo? O2 tá aqui. E K está aqui. Cuidado, então, ó, ele te deu a estrutura do ácido sórbico, mas é muito simples você transformar ele no sorbato de potássio. Então, de fato, essa é a alternativa correta, letra A. Vamos entender aqui por que as outras estão erradas. Letra B. A solubilidade do ácido sórbico em água é maior que a do sorbato de potássio. Atenção, mesmo que o ácido sórbico faça aqui a ponte de hidrogênio no OH que estava aqui, o sorbato de potássio, por ter aqui ligação iônica, tem uma interação ainda mais forte com a água, que é aquela questão de íon dipolo. Então, na verdade, o sal é mais solúvel que o ácido, ok? Então, essa daqui está errada, beleza? Até porque também ele fala que o ácido é pouco solúvel em água. Letra C. O átomo de carbono que forma carbonila utiliza orbitais híbridos de geometria tetraédrica. Cuidado, tá? Aqui, ó, o que eu tenho mais próximo de uma carbonila, na verdade, é uma carboxila, que é esse daqui. Ele fala que forma orbitais híbridos de geometria tetraédrica. Tetraédrica é carbono sp3. Já ensinei para vocês, ó. sp3 está aqui. Faz 4 ligações simples. Esse carbono não faz 4 ligações simples. Esse carbono é sp2, ok? Então está errado aqui. Não tem geometria tetraédrica. Ele tem uma geometria trigonal plana ou triangular. É a mesma coisa. Alternativa D. Ele fala assim. A estrutura química do ácido sórbico é representada por uma cadeia carbônica heterogênea e saturada. Heterogênea porque tem heteroátomo. Cuidado, aqui eu não tenho um heteroátomo, tá bom? Os 2 oxigênios aqui não são heteroátomos. Então não é saturada, não é heterogênea. Também não é saturada porque tem dupla. Dupla é insaturação. Então, 2 informações erradas aqui. Por fim, o último, letra E. Ele fala assim, o composto obtido na hidrogenação das ligações duplas na cadeia carbônica do ácido sórbico é o ácido pentanoico. Cuidado, hidrogenação significa adicionar hidrogênio. A gente vai estudar isso em reação orgânica. Se eu adiciono hidrogênio aqui e aqui, vai ficar tudo ligação simples, vai eliminar essas duplas. Vamos ver se forma o ácido pentanoico. Pentanoico tem 5 carbonos. Olha quantos carbonos vai ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai formar o ácido hexanoico e não pentanoico. Então, está errado aqui. Beleza? Então, de fato, é a alternativa A correta. Fechamos aqui módulo 8. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado. Tchau, tchau.